E aí, pessoal, estamos de volta para outro vídeo do nosso projeto Vampiros e para nossa semana do vampiro, né? E hoje vamos conversar sobre um conto muito bom que eu li desse livro aqui, O Grande Livro dos Vampiros, organizado pelo Stephen Jones e lançado aqui no Brasil pela editora Pipoca Nanquim. E o conto que a gente vai conversar hoje se chama A Escadaria Noturna, da Angela Slater. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povo, vamos conversar sobre esse conto aqui. Primeiro, mostrando aqui, né? Olha a edição, que maravilhosa. A capa é espetacular. A editora Pipoca Nanquim, como sempre, fazendo um trabalho incrível, né? Capa dura e tudo mais. Tem fitilho para você marcar a sua leitura final. É um calhamaço, né? E todo começo de capítulo de conto, a gente tem uma pequena biografia sobre o autor, no caso aqui a autora, pois é um livro completamente feito por autoras. E a gente tem uma pequena biografia sobre a autora, sua carreira, sua vida e sua inspiração para o conto que a gente vai ler a seguir. Esse é um conto bem moderno, de 2012, e a autora, muito interessante, a Angela Slater, ela fala que ela é muito fã dos vampiros da Hammer e dos vampiros que apareciam nas coletâneas de contos da Amicus, que são duas produtoras de filmes britânicos de terror da década de 50, 60 e 70. Ela é muito fã e ela tentou fazer algo semelhante nessa história dela aqui. Então, vocês já vão esperando uma coisa bem macabra. Antes, alguns recadinhos. Primeiro, a gente agora tem um perfil no Apoia-se e o canal Lervicia depende de vocês para poder continuar indo em frente, poder continuar existindo. Então eu peço que vocês entrem no nosso link do Apoia-se, que está aí embaixo no primeiro comentário, e tentem apoiar financeiramente o Lervicia com alguma das metas ali. Tem vários valores que encaixam em qualquer tipo de bolso, e vocês apoiando o Lervicia, vocês ganham certas recompensas e garantem com que o canal continue seguindo em frente. Afinal, é o meu principal trabalho, é a minha principal fonte de renda. E querendo ou não, gente, canal dá trabalho para poder fazer, não é fácil. Segundo, meu link da Amazon tá aí embaixo também, fixado no primeiro comentário. Inclusive, eu vou colocar esse livro aí embaixo pelo meu link da Amazon. Vocês podem comprar tanto esse livro quanto qualquer outra coisa pelo meu link da Amazon, desde uma bala até uma televisão, que não muda em nada o preço para vocês. E para mim, no final do mês, é uma pequena comissão que me ajuda muito. Então, comprem pelo meu link. Terceiro, nós temos agora uma lojinha na Shopee, onde eu vendo vários livros, tanto livros novos quanto livros raros, livros da minha biblioteca particular, tudo lá. Vai estar fixado aí no primeiro comentário. Quarto, a minha lista de desejados, minha lista de presentes, a minha wishlist da Amazon também está fixada aí embaixo. Se você quer agradar o Rubens, quer agradecer o Rubens pelos vídeos, pelo conteúdo e tudo mais, e mandar um presentinho para mim, vão lá e dão uma olhadinha nessa wishlist, porque lá tem vários dos livros que eu quero muito ler. E vocês podem mandar para mim, eu vou ficar extremamente grato, vou fazer conteúdo sobre os livros, vou ler e tudo mais, e vai ser uma forma de me incentivar a continuar com o canal. E quinto, o meu livro, meu polêmico livro, Domínio das Trevas, Contos do Gótico e do Inimaginável, finalmente voltou à venda. E ele já está disponível lá na Amazon em forma de e-book, que vai estar fixado aí embaixo o link, e também em versão física no Clube de Autores, também fixado aí embaixo o link lá no primeiro comentário. Se vocês quiserem ler esse livro que deu uma polêmica, um bafafá no ano de lançamento dele em 2020, vocês podem ler ele agora. Foi um livro que eu escrevi com muito amor, com muito carinho, com muita inspiração em histórias góticas. Então vamos falar do conto de hoje aqui, né? Esse conto foi escrito em 2012 pela Angela Slater, e aqui a gente tem uma história muito interessante, uma história muito, muito legal. Nós temos a nossa protagonista, e eu esqueci o nome dela, porque até um nome complicado. É a Dijla.
Alguma coisa assim. Ai, gente, eu com nome, vocês sabem que eu sou complicado. Nós sabemos então que a nossa protagonista, ela está passando por um certo debut à sociedade, mas não da forma que a gente conhece. Ela não está debutando para encontrar o marido, mas sim está debutando para poder ser escolhida para morar no castelo dos senhores. Eles são uma vilazinha do interior. Imagino que a história se passa lá pelos idos de 1800 e alguma coisa. Uma vilazinha pequena, uma vilazinha isolada do resto do mundo. E quem mantém essa vila em funcionamento financeiro e tudo mais são o casal de senhores. O Nosso Senhor e a Nossa Senhora, que moram num castelo no alto de uma montanha, onde a vilazinha fica aos pés dessa montanha. E de tempos em tempos, uma moça vai debutar para ser escolhida, para ser levada para esse castelo. E a nossa personagem principal aqui já teve as suas duas irmãs mais velhas debutando e sendo levadas para morar no castelo. E poucos meses depois, elas eram entregues ao pai delas, que ela só tem pai, mortas. Ou seja, os senhores do castelo são vampiros. E as moças que debutam, a escolhida é mandada para o castelo porque ela vai servir como a filha da Nossa Senhora. Uma vampira que aparentemente parece ser secular, esse casal de senhores, pelo menos uns 400 anos eles têm. E essa vampira, a Nossa Senhora, é assim que ela é chamada, o Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Essa vampira tem uma fixação por manter uma filha sempre por perto. Porque quando eles foram transformados há 400 anos atrás, o vampirão mestre que transformou eles, levou a filha deles junto com ele. Então, essa vampira, a Nossa Senhora, nunca superou isso. Então, de tempos em tempos, ela recruta uma moça da vila para poder tomar o lugar da filha dela. E sempre acontece que essa moça, ela fica no lugar da filha dela e a Nossa Senhora acaba meio que enjoando dela. Acaba meio que perdendo o fascínio pela moça, pelos mais diversos motivos. A moça não pode ser morena demais, tem que ser sempre pálida para poder lembrar a filha da Nossa Senhora. A moça não pode ter os cabelos escurecidos, os cabelos têm que ficar em um tom loiro dourado para lembrar a filha da Nossa Senhora. A moça sempre tem que ser um cachorrinho para Nossa Senhora, sempre aos pés dela, bordando com ela, conversando sobre literatura, ao redor dela, para poder fazer tudo quanto é tipo de coisa, senão a Nossa Senhora enjoa da moça. E quando a Nossa Senhora enjoa dessa moça, a moça é sugada até a morte e depois devolvida aos pais na vila. Por que ninguém faz nada contra esses vampiros? Porque esses vampiros, eles não são vampiros ensandecidos que atacam por aí. Eles são vampiros civilizados. Eles têm então as jarras deles, que são jovens, gordinhas e muito bem alimentadas, que são mantidas morando no castelo, sendo alimentadas com o bom e o melhor, para poderem produzir sangue, para que os senhores mordam elas no pulso e bebam a quantidade de sangue que eles precisam por aquela noite. Então você tem uma variedade de moças gordinhas, eles ressaltam bastante isso, morando no castelo, o que os impede de sair por aí durante a noite atacando o pessoal. E em troca desses favores, os senhores mantêm a vila funcionando, com suprimentos de comida, com o dinheiro girando ali, com trabalho para o pessoal ali, e a vila, em troca, cede os jarros, que são essas moças gordinhas, para poderem servirem de alimento para os senhores, e, sempre que necessário, uma dama para poder servir de filha para a Nossa Senhora. E a história vai seguir em frente, pois a nossa protagonista, eu acho que o nome dela é Adija.
Adlija, é alguma coisa assim, gente, que eu não estou conseguindo lembrar. Meu Deus do céu. É um nome estranho, é um nome diferente. Todos eles aqui têm nomes diferentes. Adlissa. Adlissa. Adlissa, ela é uma jovem esperta. Já perdeu 2 irmãs para o capricho da Nossa Senhora. 2 irmãs mais velhas dela já foram mortas pela Nossa Senhora porque, segundo a última informante, a última irmã dela, a irmã ficou tempo demais no sol e o tom de pele dela já não era pálido o suficiente, não agradou a Nossa Senhora. Então a Nossa Senhora acabou com a vida dela. Então a Adlissa é escolhida para poder ir para o castelo para servir de filha da Nossa Senhora. Mas a Adlissa é muito perspicaz, ela é muito inteligente, ela é muito esperta. E ela tem um plano na mente dela de acabar com esses vampiros. Então ela vai adentrar naquele mundo daquele castelo medieval e todas as regras que compõem ali. Ela, como filha da Nossa Senhora, tem que se manter metade do dia acordada e metade da noite acordada. Durante o dia ela pode ficar pouquíssimas horas no sol para não deixar com que sua pele fique morena demais e perca a palidez. Ela tem que se alimentar bem, mas não pode se tornar gordinha, tem que ficar esguia para poder continuar aparecendo com a filha da Nossa Senhora. Ela tem que sempre estar muito bem penteada, muito bem vestida e sempre fazer tudo que Nossa Senhora quer. Então tem todas essas regras lá, tem os moradores, tem o mordomo, o imperador não. É como se fosse o mordomo do castelo que mantém tudo funcionando, tudo rodando. Eu esqueci como eles chamam ele, mas ele se chama Dimitri. O intendente, Oswain. Temos o Dimitri também, que é um cara... Tem muita gente aí, tem o pessoal da cozinha que faz as comidas, tanto para ela comer, quanto para os jarros comerem, que são as jarras das moças gordinhas que servem de alimento para os vampiros. E tem todo esse esquema lá. E a Adlissa começa então a fazer um plano para poder acabar com essa vida imortal e horrenda desses senhores vampiros. E a história vai seguir em frente a partir daí. É um conto magistral, gente. Olha, vocês sabem que eu não sou muito de histórias contemporâneas. Eu gosto mais da história clássica mesmo. Em especial se tratando de vampiros. Mas essa daqui, gente... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui quantas páginas ela tem. Ela tem 32 páginas. É um conto de leitura rápida. É um conto contemporâneo, né? Então a gente vai ter uma escrita ágil, uma escrita rápida, uma escrita fluida, mas não é uma escrita pobre, é uma escrita bonita, é uma escrita que a autora se empenhou para poder fazer parecer antiga, parecer clássica, entendeu? Ela não afetou o ritmo, ela continua com um ritmo contemporâneo, mas o modo como a autora escreve, o modo como a autora compõe as frases, compõe os pensamentos, compõe o decorrer da história, lembra muito histórias antigas. E, claro, o cenário onde se passa a história, os vampiros que comandam esse castelo são muito vampiros da Hammer. Aquele castelo gótico, gigantesco, sinistro, escuro, aquela vilazinha que vive com medo ali no pé da montanha, os habitantes da vila sempre traumatizados e com medo, e todo aquele mistério ao redor dos 2 vampiros, vampiros muito bonitos, embora pálidos demais, tão pálidos, é até interessante que ela fala que eles são tão pálidos, mas tão pálidos, que dá para ver as veias por detrás da pele. E se você se esforçar o suficiente, dá para ver até mesmo o crânio. Olha para vocês verem. E é muito interessante. A gente tem aqui então essa mistura do vampiro Hammer, né? Que é o Drácula e os outros vampiros, mas também tem um pouco dos vampiros da Anne Rice, pois eles são muito bonitos, eles têm uma aura intimidadora,
um olhar ferino, mas também conquistador. É uma história deliciosa de se ler, muito divertida, muito climática, bastante suspense. Esse negócio dela tá tramando contra a vida dos senhores é muito legal. E tem essa escadaria noturna que desce para os porões do castelo, que é onde os vampiros dormem durante o dia, que ela nunca tem acesso e que ela quer ter acesso de toda forma possível. E, gente, é muito bom. O final disso aqui, nossa senhora, o final assim você fica de boca aberta. É um conto assim delicioso de ler, é um conto que eu recomendo para todo mundo e também recomendo especialmente para pessoas que gostam de histórias antigas, que gostam de histórias clássicas. Não temos aqui o ritmo mais lento, mais contemplativo de uma história clássica, por exemplo, que a gente falou ontem, né, daqui do vampiro. A gente tem um ritmo bastante contemporâneo, mas a escrita da autora é muito bonita e a construção de personagens, de cenários, da história lembra muito histórias e contos antigos, então vai agradar demais. Isso aqui seria, se tivesse sido lançado na década de 60, com certeza seria filmado pela Hammer ou pela Amicus, porque é a cara deles. A autora realmente cumpriu o que ela disse aqui no começo da história, quando a gente tem então essa pequena biografia, porque ela se diz muito fã aqui, ela se diz muito fã desses filmes de vampiros da Hammer, da Amicus e tudo mais. E ela realmente fez um vampiro nessa pegada. Então, gente, recomendo demais esse conto. Como eu disse, vou deixar o link dele aí embaixo para vocês comprarem lá na Amazon. Comprando pelo meu link, vocês não vão ter mudança de preço. Não vai subir o preço de jeito nenhum para vocês e vocês vão estar ajudando o canal. Então, comprem pelo meu link, pessoal. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser só esse livro, não. Mas eu recomendo fortemente esse livro, porque esse livro tem muita coisa boa. A capa é incrível, incrível. O projeto editorial, o projeto gráfico do livro está muito bom. E a gente tem aqui, deixa eu só dar uma olhadinha, quantas páginas essa belezura que tem. Mas se eu não me engano, olha lá, ó, 715 páginas de histórias de vampiro. Gente, para quem é fanático por vampiro, igual eu aqui, igual vocês devem ser também, isso aqui é um deleite, isso aqui é um tesouro. Então, vão lá comprar esse calhamação aqui, vão lendo ao longo do ano, vão lendo os contos aí. Eu já falei de alguns contos aqui no canal, inclusive eu não li o livro todo ainda, tem alguns outros contos aqui para eu poder ler. O que significa que eu vou trazer mais contos desse livro aqui no canal. Mas já tem muita coisa boa desse livro aqui no canal e eu recomendo demais. É um livro que tem me agradado muito. Então, fica a dica aí. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Amanhã, no sábado, teremos outro vídeo. Dessa vez com dicas de filmes de vampiros. E vou tentar postar os filmes no nosso outro canal, o Mausoléu dos Filmes de Terror. Então fiquem de olho, amanhã vai ter dicas de filmes, eu vou tentar postar esses filmes para vocês, para ficar fácil para vocês assistirem. Então, dedão para cima aí e até o nosso próximo vídeo, povão. Tchau, tchau.